Hebreus capítulo 10, verso 19 a 25 diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos fazer uma oração cantada, cantando com o ministério juntos, em nome de Jesus. Queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Precisamos, carecemos da direção do Espírito Santo, pois se Ele não operar, se Ele não trabalhar, se Ele não cuidar das mentes e corações,
nada haverá de acontecer. Por isso, ó Pai, pedimos a unção do Espírito Santo, o abrir dos nossos corações, dos nossos lábios, da nossa mente, para receber o que o Senhor tem para nós nesta noite, de um modo muito especial. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós queremos ser edificados pelo Senhor, nós almejamos isto, ó Deus. Oramos também para as demais igrejas, onde o Teu nome está sendo pregado, a Tua mensagem anunciada. Cada um que está fazendo uso da palavra seja porta-voz do Senhor, para abençoar e fortalecer de forma maravilhosa e poderosa cada um dos preciosos ouvintes, em nome de Jesus. Derrama sobre nós, ó Pai, um avivamento, derrama sobre nós a unção do Senhor. É a oração que lhe fazemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Nós lemos Hebreus capítulo 10. Quem escreveu o livro de Hebreus nós não sabemos. A Bíblia não relatou, não nos disse, não ensinou, não falou sobre quem foi o autor desta carta aos Hebreus. Qualquer pessoa, qualquer estudioso, qualquer teólogo, qualquer professor de Bíblia que citar A, B ou C, está apenas fazendo uma dedução, porque a Bíblia não diz quem escreveu esta carta tão preciosa. A Epístola aos Hebreus, ela está internamente ligada com Levíticos. Muitas coisas que falam lá em Levítico, no Velho Testamento, é relacionado aqui em Hebreus. Hebreus nos apresenta a pessoa de Jesus, nos apresenta o sacrifício de Jesus. Ele começa nos ensinando que Deus falou de várias formas, de várias maneiras aos seus servos, mas nos últimos dias Ele falou por meio de Jesus Cristo. E neste texto particularmente que nós lemos, traz em negrito aí o seguinte tema: o privilégio de acesso aos crentes à presença de Deus. É bom lembrar aos amados irmãos que esta parte em negrito não é inspirado pelo Espírito Santo. O que fora inspirado pelo Espírito Santo é o texto em si, é o texto sagrado. Essas partes em negrito foram os estudiosos que colocaram na Bíblia para nos ajudar a compreender aquela parte das Sagradas Escrituras. Então foram os estudiosos, ao traduzirem a Bíblia, ao trazer a interpretação da palavra para o nosso português, para o nosso idioma, que escreveram essas partes em negrito. Mas aqui fala realmente do privilégio, do acesso que temos à presença de Deus. Veja bem o texto, ele nos chama no verso 19 a entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos era um lugar que apenas uma pessoa poderia entrar, que era o sumo sacerdote. De ano em ano, ele entrava uma vez só no Santo dos Santos. Era amarrado uma corda em sua cintura. Se caso ele morresse lá dentro, ele seria puxado para fora, ninguém poderia entrar no Santo dos Santos. Com a graça de Cristo, com o sangue vertido, diz o verso 19, pelo sangue de Jesus, o véu foi rasgado, diz o verso 20, e agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Diz aí, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Pelo novo, vivo caminho. Não é um caminho morto, não é um caminho sem vida. O caminho é vida, o caminho é vivo. Aí você lembra de João 14, verso 6, aonde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho é Jesus. Verso 22, ele chama novamente: aproximemo-nos, coração sincero, fé cheia de certeza, plena certeza da fé, coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura, guardando a confissão da esperança. Ele diz no verso 23, sem vacilar,
pois quem fez a promessa é fiel. Então olha que coisa linda, vai dizendo o autor aos Hebreus: nós temos um vivo caminho para chegar à presença de Deus. Nós temos esta abertura do véu que fora rasgado de alto a baixo. O acesso está liberado. Desfrutemos deste acesso, aproximemo-nos da presença do Senhor. E após relatar essas benesses, essas bênçãos maravilhosas, gloriosas, tremendas, impactantes, no verso 25, que é o verso que eu vou destacar nessa noite para a nossa mensagem, ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Aí ele diz: antes façamos admoestações, o tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Parece uma conclusão ilógica, parece uma definição ilógica, ao trazer as premissas nos versos anteriores. A conclusão lógica que o autor chega parece não ser lógica, parece ser algo ilógico, sem razão, algo totalmente fora do contexto do precioso texto. Mas o que o autor está dizendo é o seguinte: embora o véu fora rasgado, embora tenhamos livre acesso à presença de Deus, embora tenhamos este privilégio de receber algo de Deus, há muitas pessoas que têm distanciado, abandonado a igreja, abandonado o caminho de Deus, o caminho do Senhor. Há muitas pessoas que têm deixado de congregar. O autor fala aqui: não deixemos, como é costume de alguns. Então ele está dizendo para você e para mim, para algumas pessoas já viraram costume não congregar, costume não congregar, e nós devemos admoestá-los para que não façam isso, porque estão perdendo um privilégio, perdendo uma graça, perdendo uma bênção do Senhor. Eu postei semana no Face uma foto muito interessante de alguém que havia mandado para mim, e eu compartilhei no Face, de uma igreja. É lógico que uma foto foi feita para ilustrar uma verdade, não era foto do culto, era uma foto só para ilustrar. Uma igreja cheia de bancos, mas havia uma pessoa só sentada na igreja. E dizia mais ou menos assim, que devemos orar por um avivamento, para que as pessoas voltem para a igreja. Voltem para a igreja. Ouvi alguns dias atrás uma frase de uma líder política na Europa, dizendo que a Europa precisa voltar à Bíblia, a Europa precisa voltar à igreja, precisa voltar aos ensinamentos bíblicos. A Europa precisa voltar para Deus, para os princípios bíblicos. Eu já contei aqui várias vezes, repito agora, de um amigo querido que foi pregar numa igreja americana nos Estados Unidos, e ele, ao chegar no tempo para pregar, ele disse que ele chorou, e chorou muito, copiosamente, porque a igreja estava vazia. As pessoas haviam abandonado as igrejas. Há algumas igrejas americanas que estão crescendo maravilhosamente bem, o avivamento está descendo lá, a graça de Deus está descendo lá, nós oramos para que desça mais e mais, e alguns estão voltando para a igreja, mas muitas igrejas deixaram de ser igrejas. Tempo atrás, não sei se alguém assistiu uma reportagem do Fantástico, de igrejas que viraram casas. No altar, a pessoa fazia o seu quarto, a sua suíte. Outras igrejas viraram restaurantes. Outras igrejas viraram boates, casas noturnas. E as pessoas estavam vendendo as igrejas, porque o povo não estava frequentando as igrejas mais. Haviam abandonado a igreja pela frieza,
pela teologia liberal, que é uma maldição, pela teoria da alta crítica, que é outra maldição, que leva as pessoas ao distanciamento de Deus, das coisas de Deus. Eu gostaria de dar como tema, pensando nisso, e ontem eu pregava em Assis Chateaubriand, onde pude realizar alguns batismos, uma igreja abençoada, nossa ali, uma congregação, que damos assistência pastoral àquela igreja. Nosso irmão evangelista Getúlio está lá fazendo um ótimo trabalho. Eu comentava na pregação, não era a mensagem de hoje, era outra pregação que eu pregava lá, baseada em 1 Samuel 17. Por que muitas pessoas abandonam as igrejas? Na célula de quinta-feira, nossa célula também, nós compartilhamos rapidamente por que muitos abandonam a igreja. Eu gostaria de dar como tema esse tema essa noite. Por que muitas pessoas abandonam as igrejas? Por que muitas pessoas abandonam a igreja ou as igrejas? Em primeiro lugar, vamos meditar nessa noite. Muitas pessoas abandonam as igrejas, em primeiro lugar, porque entraram de forma ou pelos motivos errados. Muitas pessoas abandonam as igrejas, em primeiro lugar, porque entraram pelos motivos errados, pelos motivos errôneos. A Bíblia, a palavra do Senhor, no Salmo 84, nós lemos de manhã na abertura do culto, no culto das 10, fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Fala: o pardal encontrou casa, eu encontrei os teus altares, Senhor. Fala o Salmo 84, um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. O Salmo 122 fala de um convite que gerou uma alegria. Os irmãos lemos o Salmo 122, que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olhem bem, alegrei-me quando alguém me disse, quando me disseram, vamos à casa de Deus. Então meu coração foi tomado de alegria. Por que muitos abandonam a igreja? Por entrarem pelos motivos errados. Por exemplo, vieram para a igreja querendo bênção, vieram para as igrejas querendo que as suas necessidades fossem todas supridas. Motivo errado, motivo errado. Não vieram por causa da pessoa de Deus, não vieram para desfrutar da comunhão com o Senhor, não vieram para adorar a Deus em comunidade, em igreja, com os irmãos que expressam a mesma fé, que estão aqui juntos, adorando no culto comunitário o único Deus e verdadeiro, nos prostrando diante dele, nos rendendo diante dele, assim o adorando em espírito e em verdade. Não vieram por causa de Deus, vieram por causa das bênçãos. E quando as bênçãos não acontecem, quando as orações não são respondidas, as pessoas abandonam a igreja, as pessoas vão embora da igreja, as pessoas procuram outros lugares. Por quê? Porque eu fui lá, eu orei, eu jejuei, eu me consagrei, eu paguei promessa, né? Vamos usar essa expressão. Eu fiz tantas coisas, mas nada aconteceu na minha vida. A minha vida está do mesmo jeito. Então, para que ir à igreja? Já viram gente assim? Para que ir à igreja? Para que ir aos cultos? Eu posso ir para outros lugares, eu posso ir fazer qualquer coisa, mas ir à igreja, alguns vão dizer, é um ato desnecessário, é um ato enfadonho, é um ato cansativo, porque eu fui lá, eu busquei e nada aconteceu na minha vida. Quem age assim, ele está revelando que ele veio à igreja, ela veio à igreja pelos motivos errados. Você não veio aqui para buscar uma bênção, você veio aqui para ter comunhão com Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se Deus não lhe abençoar,
você também vai dizer amém, porque Deus está contigo. E a maior bênção é Deus conosco. Quando olhamos só para as bênçãos e não para o abençoador, nós corremos o risco de cairmos na tentação do salmista Asaf, quando no Salmo 73, ele começa a olhar para o ímpio. Lembra lá do Salmo? Ele começa a olhar para o ímpio, ele vê a prosperidade do ímpio, ele vê a riqueza do ímpio, ele vê o progresso do ímpio. Aí ele fala assim: eu sou temente a Deus. Salmo 73, eu busco ao Senhor, eu adoro, eu me guardo, eu sou privado de muitas coisas, eu tenho piedade, mas eu não estou indo para frente. Olha o ímpio, está progredindo, ele xinga a Deus, ele blasfema contra Deus, ele fala palavrões para Deus, ele não está nem aí com a igreja, e ele cresce. E eu estou lá na igreja, estou lá orando, estou lá buscando, minha vida não muda. Então, será que eu não estou inutilmente guardando este caminho? Será que eu não estou inutilmente perseverando no caminho de Deus? É isso que o salmista fala no Salmo 73. Mas o Salmo 73, no mesmo Salmo, ele fala assim: até que eu entrei no santuário de Deus e me atinei para o fim deles. O caminho deles é escorregadio, o caminho deles é perdição, mas o meu caminho, Deus me receberá na glória, Deus me receberá no céu. Aí ele fala assim: então, Senhor, eu estarei sempre com o Senhor. Que mais tenho na terra? Não há outro em que eu me compraza a não ser o Senhor. Então, Deus, eu tenho prazer no Senhor, eu vou andar nos teus caminhos, eu vou viver com o Senhor. E ele começa a falar da delícia, do prazer, da alegria de caminhar com Deus e viver com Deus e sentir a presença de Deus. Nós vemos, o pastor Hernandes pregou aqui sobre Jó. Jó perdeu tudo, perdeu família, lembrou o pastor Hernandes, perdeu bens, perdeu saúde, mas ele fica diante de Deus, ele fica adorando a Deus. Quando dá a notícia que ele perde tudo o que tinha, a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor, ele adorou a Deus. Jó foi alguém que não abandonou a igreja do Senhor. Jó foi alguém que não abandonou o convívio do povo de Deus, porque Jó, ele entrou pelos motivos corretos, ele entrou por causa de Deus. Meu amado, se alguém vem à igreja porque quer prosperar financeiramente, se alguém vem à igreja porque quer ficar milionário, se alguém vem à igreja porque quer cura das suas enfermidades, só isso não presta. Ele tem que ter salvação em Cristo Jesus. Amém, igreja? Por isso você tem que reconhecer que nasceu em pecado. Salmo 51 fala isso, que Romanos 3:23, 6:23 também trabalha essa questão, que ele nasceu em pecado, e por ser pecador, ele precisa de Deus. Então ele está aqui por causa de Deus, em nome de Jesus. E quando você está por causa de Deus, você jamais vai abandonar a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? É o seu prazer, é a sua alegria em se arrumar em casa e dizer: eu estou indo para a igreja, eu estou indo para o culto. O que você vai fazer lá? Alguém pode perguntar. Você vai buscar uma bênção? Não, eu estou indo adorar a Deus com os meus irmãos. Lá tem pessoas das mais diversas profissões. Falamos aqui, oramos por várias profissões hoje. Lá tem as mais diversas profissões, pessoas das mais diversas posições sociais. Mas lá na igreja, nós somos uma só família. Nós não estamos lá para mostrar qual é a nossa posição na sociedade, qual é a nossa posição financeira, qual é o nosso status. Nós somos lá por causa de Deus. E quando começa a adoração, quando começa o louvor, nós entramos na presença de Deus, nós vemos o véu rasgado, nós vemos o sangue derramado, e nós chegamos até Deus, e nós cantamos louvores a Deus. Depois vem o pastor, ele ministra a palavra ao nosso coração, nós somos edificados, Deus fala conosco, Deus ministra a nós, e nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Porque muitos abandonam a igreja? Porque entraram
pelos motivos errados. Porque muitos permanecem na igreja porque estão pelos motivos corretos, por causa de Deus, da salvação que nós temos e nós desfrutamos em Cristo Jesus. Amém, igreja? E é aqui que Deus te orienta, é aqui que Deus fala ao seu coração. A Bíblia diz em Mateus, no monte da transfiguração, quando Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, Pedro toma a palavra e fala assim: Senhor, bom estarmos aqui. Vamos fazer aqui 3 tendas. Uma será para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Ou seja, está tão gostoso na tua presença. Vamos ficar aqui, Senhor, um pouco mais, em nome do Senhor Jesus. Amados, se você quer permanecer na igreja, nunca abandonar a igreja, venha, permaneça pelos motivos corretos. Quais são os motivos corretos? A pessoa de Deus, a glória de Deus, o louvor ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Porque se você vem por causa de bênção, você vem aqui por causa de um milagre, não haverá milagre em todo culto, não haverá bênção em todo culto, não haverá, mas a presença deliciosa, prazerosa, poderosa de Deus, você vai sentir em cada culto, em nome do Senhor Jesus. Você vai sentir o Espírito Santo pairando aqui em nosso meio. Você vai sentir Jesus do seu lado, passeando em meio da igreja, conforme relata o Apocalipse. E você vai ser confortado, você vai ser edificado, você vai ser abençoado, e você vai sair daqui revigorado, em nome de Jesus. Certa feita, uma multidão compareceu numa reunião, e a pregadora, era a mulher que ia pregar naquela ocasião, ela disse assim: quem veio aqui hoje atrás de uma bênção? Todo mundo levantou a mão. Aí ela disse: todos estão errados, todos estão errados. Deviam ter vindo aqui por causa de Deus, por causa da pessoa de Deus, porque a bênção vem e vai, mas Deus será permanente na sua vida. Deus é permanente na sua vida. Ele é, digo eu agora, o Emanuel, o Deus conosco, que caminha conosco em todos os momentos das nossas vidas, em nome de Jesus. Então, quando você veio pelos motivos corretos, se batizou pelos motivos corretos, professou a fé pelos motivos corretos, permaneceu pelos motivos corretos, nada nem ninguém vai lhe afastar do caminho de Deus, em nome de Jesus. Amados, não queira a bênção, queira o Deus da bênção, porque o Deus da bênção pode fazer infinitamente mais do que você venha pedir a Ele, suplicar a Ele, conforme o poder dEle que opera na sua vida, em nome de Jesus. Em segundo lugar, amados, diz o texto: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque muitos abandonam a igreja, porque muitos procuram perfeição, sendo elas mesmas imperfeitas. Porque muitos abandonam a igreja, porque muitos buscam perfeição, sendo elas mesmas imperfeitas. Aí eu vim para a igreja e achava que aqui na igreja todo mundo era santo, todo mundo é puro, ninguém falha, ninguém erra. E se um dia alguém falhou, alguém errou, a pessoa fica tão escandalizada que ela fala: eu vou abandonar a igreja. Se você busca a perfeição, não venha, porque você é imperfeito e você vai estragar os perfeitos. Mas não existe ninguém perfeito, mas nós buscamos consagração, nós buscamos aperfeiçoamento dia após dia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Não é porque não somos perfeitos que vamos cruzar os braços, vamos nos acomodar, não. Nós precisamos crescer em santidade, em pureza, em piedade, em consagração ao Senhor, dia após dia. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Lá em Lucas 22, 31 e 34, Jesus falou para Pedro: Pedro, você vai me negar, Pedro. Você vai me negar, Pedro. Você vai falhar comigo, Pedro. Você vai me negar. Mas eu já roguei ao Pai por você, Pedro. E você, quando converter,
você abençoa os seus irmãos, em outras palavras. Ou seja, Pedro falhou. E Jesus fala: já orei por você, Pedro. Quando você se converter, quando você mudar de vida, então você pastoreia os seus irmãos. Você abençoa eles, Pedro, porque eu já orei por você. Paulo escreve aos 2 Coríntios capítulo 5. Paulo fala no verso 16: a ninguém mais olhamos com os olhos da carne, mas olhamos com os olhos espirituais. Ou seja, vemos pessoas imperfeitas, que estão buscando a perfeição, que estão querendo crescer, evoluir, avançar, e elas vão crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amados, muitos abandonam a igreja porque buscam perfeição. Nós não somos perfeitos. A igreja é como um pronto-socorro, onde as pessoas estão sendo tratadas, onde as pessoas estão sendo ministradas. Você está com uma enfermidade, você está com um problema, você vai num pronto-socorro, e ali no pronto-socorro os médicos profissionais, enfermeiras, vão cuidar de você, vão dar o medicamento certo para você. Você vem para a igreja: Senhor, eu quero a tua palavra, e a palavra vai te santificar, a palavra vai lhe purificar, a palavra vai lhe aproximar de Deus, e aquele pecado que você vivia, você vai distanciar dele, porque agora você está sendo tratado. Você não era perfeito, não é perfeito, não será perfeito nunca neste mundo, só no céu. Mas aqui, algo está acontecendo na sua vida, porque você está permitindo ser tratado por Deus, ser ministrado por Deus, ser cuidado pelo Senhor, ser amparado por Deus. E essa graça dele vai sendo derramada na sua vida, no seu coração, de uma forma poderosíssima, em nome de Jesus. Certa feita, uma igreja, uma jovem engravidou, solteira, engravidou, e alguém disse: agora como será? E a igreja abraçou aquela jovem e disse: não, você errou, é verdade, você fez errado, não pode fazer, mas agora nós vamos caminhar com você, nós vamos caminhar para a sua restauração, para você ficar firme com Deus, em nome de Jesus. Amados, essa é a igreja de Deus, onde as pessoas não são perfeitas, mas elas estão buscando ser lapidadas e permitindo ser lapidadas dia após dia pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Não é bater no peito e dizer: graças a Deus eu não sou perfeito, eu vou continuar assim no pecado. Não, não, não. Você está sendo tratado, e você permita que o Espírito Santo trate a sua mente, a sua alma, o seu coração, a sua vida de uma forma poderosíssima. Ele vai tratar você em nome de Jesus. Como nós vamos ter sexta-feira uma palestra para casais, pessoas serão tratadas, nós seremos tratados, estaremos aqui também. Deus vai falar no nosso coração em nome de Jesus. Alguém disse essa semana: pastor, eu ouvi o pastor Marcelo Gomes na primeira vez que ele veio à igreja, e ele falou algo tão importante, que casamento é uma missão. E aquela palavra impactou a minha vida. Uma pessoa que estava tendo problemas, mas Deus abençoou, porque ela teve tratamento na igreja. Palavra de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Amados, aqui é um pronto-socorro, onde nós permitimos ser tratados em nome de Jesus, onde nós permitimos que Deus fale ao nosso coração, que Deus tire de nós as impurezas, o pecado, as coisas profanas, e nos torne pessoas santificadas, consagradas, lapidadas pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa é a igreja do Senhor. Em terceiro lugar, porque muitas pessoas abandonam a igreja, porque muitas pessoas abandonam a igreja, porque não estão vivenciando a mensagem do amor, porque não estão vivenciando a mensagem do amor. Nós falamos aqui de manhã, encerrando a série dos 10 mandamentos. Talvez eu vá começar de manhã uma outra série do Apocalipse, cada domingo um capítulo de Apocalipse, talvez, se Deus confirmar. Mas terminamos a série dos mandamentos, e nós lemos aqui Mateus 22, nós lemos aqui Mateus capítulo 6, nós lemos aqui Efésios, Gálatas, Romanos, nós lemos vários textos aqui de manhã, falando todos os textos da palavra do Senhor, todos os textos ministrados nessa manhã pelo Eterno, em nome de Jesus. Que a essência, o resumo dos mandamentos é o amor, é o amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando você ama o seu próximo, você não fala mal dele,
você não o difama, você não cobiça o que é dele. A Bíblia fala lá em Êxodo 20, verso 17, que é o 10º e último mandamento que falamos de manhã, sobre a cobiça. Não cobiçar a mulher do próximo, a casa do próximo, o boi do próximo, o jumento do próximo, o servo do próximo, a serva do próximo. Se contentar com aquilo que você tem, se contentar com aquilo que você é, e olhar para o seu próximo com muito amor. E João Calvino fala assim, que devemos cuidar tanto das nossas mentes e não permitir que nenhum pensamento nocivo, corrupto, sujo venha entrar na nossa mente, que venha prejudicar o nosso próximo, mas tudo para o bem do nosso próximo, porque nós o amamos. Porque muitos abandonam a igreja porque não entenderam a vivência do amor. A Bíblia diz que devemos amar uns aos outros. Quando amamos a Deus de todo o coração, os 4 primeiros mandamentos nós cumprimos à risca. Quando amamos o próximo como a nós mesmos, os 6 últimos mandamentos nós cumprimos à risca também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você não vive a dimensão do amor ensinado por Cristo, que leva à unidade, que leva ao reconhecimento do envio de Jesus, conforme João capítulo 17, para que o mundo seja um, como nós o somos, e todos reconheçam que tu me enviaste, ó Pai, e me amaste como amaste a eles. Então, quando vivemos a dimensão do amor, ninguém abandona a igreja, ninguém se afasta da igreja, ninguém se distancia da igreja, porque você não viu o irmão, você fica com saudade dele. Cadê aquele irmão amado? Cadê aquela irmã amada? Por que ele não está vindo? Você vai atrás, você procura, né? Você quer a pessoa de volta, buscando a Deus na dimensão do amor. É Lucas 15, onde a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, filho perdido, da dracma perdida, valores perdidos, mas restaurados, porque havia amor. Quando deixamos de viver a dimensão do amor, nós abandonaremos a igreja. Mas quando vivemos a dimensão do amor, nós permaneceremos na igreja e traremos outros conosco, em nome de Jesus. Porque o amor é você pensar no outro, não em si próprio. O amor visa o benefício do outro. Quem não tem amor, ele é egoísta, ele é avarento, ou presunçoso, ou vaidoso. Ele quer só para ele. E se o outro prospera, se o outro cresce, se o outro evolui, se o outro vai para frente, ele já fica com o pé atrás, ele fica com dor de cotovelo, como diz o ditado. Ele fica chateado porque o outro está crescendo, chateado porque o outro está prosperando, chateado porque o outro comprou um carro novo, uma casa nova. Ele fica chateado. Mas quando há o amor, nós nos alegramos com o crescimento do outro, nós nos alegramos e oramos pelo progresso do outro, pelo desenvolvimento do outro, e aquilo não causa em nós dor de cotovelo, aquilo não causa em nós desejo de ter o que ele tem, ou desejo de ser o que ele é. Não, cada um é cada um tem a sua personalidade, cada um tem seu jeito de ser, mas nós nos unimos pelo amor, como igreja do Senhor, lavada pelo sangue do Cordeiro. A mensagem do Calvário é a mensagem do amor. John Stott chegou a dizer: se você quer a definição de amor, não olhe para o dicionário, olhe para o Calvário. Olhando para o Calvário, você terá a dimensão de amor. Então, quando deixamos de viver o amor, nos tornamos egoístas, avarentos, só é nosso mesmo, ou começamos a cobiçar. É algo interno, o que o outro tem. Eu queria pregar como ele prega, eu queria cantar como ele canta, eu queria tocar como ele toca, eu queria estar lá onde ele está, eu queria. Não, você é o que você é, e o amor une a igreja, e neste amor nós somamos. João 17 fala que quem ama protege o outro, quem ama defende o outro, por causa do amor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Em quarto lugar, amados, porque muitos abandonam a igreja, porque não cresceram e não amadureceram. Veja aí comigo, quero ler esse texto com você agora, Hebreus capítulo 5, vá comigo por favor, meu amado, precioso irmão. Hebreus capítulo 5, versículo 12, vá lá comigo por favor, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido,
tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. No versículo 12, ele fala que deixou de haver progresso. No versículo 11 ele fala assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tornaste tardios em ouvir. Em negrito está escrito: os cristãos hebreus não tinham progredido. Porque muitos abandonam a igreja? Porque não cresceram na fé e no pleno conhecimento de Deus. Não cresceram, não progrediram. Mas são crianças ainda. Não gerou maturidade, não gerou crescimento maduro. Crente maduro é aquele crente, é aquela pessoa imatura, que se alguém falar mal dele, ele fala: não vou mais na igreja, porque eu fui na igreja, alguém falou mal de mim, não piso mais na igreja. Se vai na igreja, alguém não cumprimentou, ele fala: fui lá, ninguém me cumprimentou, ninguém falou comigo, eu não vou mais lá, porque ninguém olhou na minha cara, ninguém me deu bom dia, boa tarde, boa noite. É lógico, temos que ser educados, dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas se não deu também, o crente maduro, ele fala: não tem importância, eu estou lá não para receber bom dia, não para receber abraço, eu estou lá por causa de Deus, e Deus me basta. E se Ele não me deu bom dia, eu sou tão maduro, eu vou lá e dou bom dia para Ele em nome de Jesus. Amém, igreja? E se Ele falou mal de mim, eu vou entender, Ele falou mal porque Ele está com algum problema, alguma dificuldade, porque o cristão verdadeiramente abençoa, não fala mal. Então eu vou trabalhar com Ele, eu estou sem problema, não tem problema, nós estamos na bênção. É o crente maduro. Mas o crente imaturo, que não progrediu, que não cresceu, não evoluiu, falou mal, sai da igreja, ninguém cumprimentou, sai da igreja. Uma vez, no estado de São Paulo, numa noite de Santa Ceia, um senhor foi à igreja, e quando os presbíteros passaram com a bandeja de ceia, por uma falha do presbítero, sem querer, é humano, a igreja não é perfeita, ele passou com a bandeja direto, não deu para aquele senhor. Ele saiu da igreja, e lá na porta da igreja, após o culto, ele estava praguejando, amaldiçoando a igreja, falando palavrões, porque ninguém tinha dado ceia para ele. Ele foi na noite de ceia e não deram ceia para ele. É imaturo. Se ele fosse maduro, diria: olha, irmãos, eu acho que por um lado esqueceram de me dar a ceia, eu queria ceiar, poderia me servir, por favor? Prontamente, os 15 presbíteros da igreja, um deles já levaria a ceia para aquele irmão, e ele estaria ali abençoado. Mas o crente imaturo, que não progrediu, por qualquer coisa, ele abandona a igreja. Por qualquer coisa, ele distancia da igreja. Paulo, o grande apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 9 em diante, ele fala de privações da sua vida. Ele fala de Alexandre o latoeiro, diz lá, 2 Timóteo 4, 9 em diante, lhe causou muitos males. Ele fala que na sua defesa, ninguém foi a seu favor. Ele fala que todos o abandonaram. Aí ele fala assim: que isto não lhe seja posto em conta. Não tem problema, porque ele fala: o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu, o Senhor me abençoou. Meu amado, quando você está na igreja por causa de Deus, e você está progredindo espiritualmente, picuinhas, fofoquinhas, coisinhas, você não liga mais, porque você está por causa de Deus, em nome de Jesus. E quando alguém chama a sua atenção, alguém dá aquele puxãozinho de orelha, breve, você fala: graças a Deus, porque me ama. Se não me amasse, não chamaria a minha atenção. Se não me amasse, me deixaria do jeito que eu estou, perdido no mundo. Mas se me ama, vai chamar a minha atenção, vai ter uma palavra, uma mensagem mais dura talvez, uma mais pesada, de repreensão, de correção, mas é Deus falando, porque a Bíblia fala: se nós estivermos sem correção, nós somos bastardos e não filhos, porque Deus corrige ao filho a quem Ele ama. Se há correção, é porque Deus está dizendo: eu te amo profundamente, por isso eu estou te corrigindo.
para resumir, amados, encerrar a mensagem. Por que muitos abandonam a igreja? Por que muitos abandonam a igreja? Porque não progrediram espiritualmente. Não progrediram. Hebreus 5, nós lemos já, fala que o autor, ele tinha coisas difíceis de explicar, outras coisas, muitas coisas, difícil de dizer e difícil de explicar. Olha aí, temos muitas coisas que dizer, difícil de explicar, mas não podia falar, porque as pessoas precisavam do leitinho novamente. Meu amado, você precisa progredir na fé, você precisa de maturidade espiritual, você precisa crescer. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, fala o que falar, falem ou não falem, você está firme com Deus, em nome de Jesus, amém? Jó, os amigos de Jó, o pastor Hernandes lembrou aqui, a falar que ele estava em pecado, que a enfermidade dele é consequência de pecado, de abandono a Deus. Jó ficou firme com Deus, e quando Jó teve que orar, ele foi lá e orou a Deus sem problema algum, porque Jó tinha maturidade. Tem muitos cristãos imaturos, tem muitos cristãos atrás da bênção, deixando Deus de lado, e se a bênção não vem, abandona o Senhor. É por isso que tem milhares de pessoas desviadas das igrejas, porque foram lá por motivo errado, entrar na igreja por motivo errado, não entrar por causa de Deus, entraram para usar a Deus, essa expressão, usar a Deus. Deus, eu quero isso, quero aquilo, quero aquele outro, me dá, né? Me dá, Senhor, eu quero. E Deus fala, e a minha presença você não quer? Não quer desfrutar da minha presença? Pessoas que falam assim, não gosto de orar, porque orar é chato, orar é enfadonho. Por quê? Porque quando elas oram com uma lista de pedidos. Deus, para sair do supermercado celestial, eu quero isso, eu preciso daquilo, faça isso, faça aquele outro. Parece dando uma ordem para um empregado, para um serviçal, para um servo, para um escravo. Elas não chegam a Deus dizendo, Deus, eu quero a tua presença. Deus, eu quero sentir o Senhor. Deus, eu quero desfrutar da graça soberana e maravilhosa do Senhor. Deus, fala meu coração. Deus, eu quero sentir o Senhor um pouquinho mais. Fala comigo, Senhor. É tão bom falar contigo, é tão bom desfrutar da tua presença. Eu gosto tanto, Senhor. Aí você está lá desfrutando da presença de Deus, por causa de Deus. Aí depois você pode dizer, Senhor, olha, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu preciso de algumas coisas. Permita-me colocar diante do Senhor algumas necessidades minhas. Se for a tua vontade conceder, me dar, louvado seja o teu nome. Se não tiver nos teus planos, louvado seja o teu nome também, Senhor. Mas não me deixe perder a comunhão com o Senhor. Crente que age assim é crente maduro, é crente que suporta as adversidades, os trancos e barrancos da vida e não se afasta de Deus. Eu orei e a semana foi difícil demais. Pode ter sido difícil, mas Deus te assistiu durante toda a semana, Ele jamais te deixou. Por isso que você venceu aquela semana, pela presença dEle. Então, amados, por que muitos abandonam a igreja? Vamos resumir: porque entraram pelos motivos errados, entraram buscando perfeição, e quando viu que alguém é imperfeito, vou abandonar. Tem pessoas falhas, tem pessoas que erram, abandonou, achou que ia buscar a perfeição. Não, você viu que alguém errou, alguém está falhando, você viu, diz a Bíblia ensina, você tem que sentar lá da pessoa e falar assim: irmão, o que você está fazendo está errado, o que você está fazendo é um abismo, está errado, não faça isso não, nós amamos tanto você, queremos você junto conosco no céu, então não faça isso não. Você vai corrigir, repreender, chamar a atenção com amor para a pessoa mudar de vida e voltar para Jesus, Então você está agindo desta forma, e você estará exercitando o verdadeiro amor, amando uns aos outros como Ele nos amou em Cristo Jesus, e crescendo, progredindo na fé e no pleno conhecimento de Deus. Porque você não é crente maduro, você precisa do beabá da Bíblia ainda, do água com açúcar. Não, Deus tem mensagens mais profundas para ministrar ao seu coração. Mas você precisa progredir, meu amado. Você precisa crescer em nome de Jesus. O crente imaturo, ele que não tem maturidade, sai da igreja e fala: eu não gostei desse culto. Aí o crente maduro fala: irmão, que pena que você não gostou, amado, que pena. Mas
Tá certo, você entendeu errado. O que eu entendi errado? O culto não foi para você, o culto foi para Deus. Quem tem que gostar, não gostar é Deus, não é você. O culto não foi feito para você, foi feito para Deus. Então é Deus que tem que se alegrar, não é você. Pensa nisso, está aqui por causa de Deus. Então é Ele que tem que gostar ou não gostar, Ele que tem que falar ou não falar. Nós estamos aqui por causa do Senhor, por causa da presença de Deus. Então quem tem que gostar do culto ou não é Deus. Você fala para ele: irmão, olha, você não gostou, mas não foi para você, foi para Deus. Foi para Deus. Então Deus tem que gostar, querido. Aí eu fui lá, ninguém me chamou nem para orar, mas não tem importância, eu orei o tempo todo com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu não toco lá, eu não canto, mas eu sou servo de Deus, eu evangelizo, sou numa família da fé. Louvado seja Deus. Nós estamos no caminho de Deus em nome de Jesus. Amados, por que muitos abandonam a igreja? Por causa desses 4 motivos que coloquei para você nessa noite. Poderia colocar outros. Na próxima mensagem nós continuamos outros motivos. Mas que você possa ser daqueles que perseveram, que caminhem sempre com Jesus e nunca venha abandonar a Deus, nunca venha abandonar a igreja. Eu ouço mensagens, e-mails de pessoas dizendo: pastor, eu estou morando aqui em Santa Catarina. Outra disse: eu estou morando aqui nos Estados Unidos. Uma irmã: mas a saudade que eu tenho, pastor, a maior saudade é da central, da igreja central. Que saudade eu tenho dessa igreja, pastor. Foi louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus. Outro casal disse para mim: pastor, era para mim ir embora dessa cidade há muito tempo, dessa cidade. Eu só não fui na cidade, embora da cidade, permaneci aqui, estou fincando raiz nessa cidade. Só uma coisa me segurou nessa cidade: foi a central, foi a igreja, porque a igreja é abençoada. Tivemos aqui um culto com o pastor Hernandes na terça-feira. Pregadores de fora, pastores de fora visitando. Falei: olha, fiquei empolgado demais com a igreja. Cheguei na igreja, lá na porta tinha alguém com um sorriso me recebendo. Subi a escada ou pelo elevador, alguém lá em cima com outro sorriso me dando boas-vindas. E um culto festivo. Que lugar gostoso, prazeroso. Vou levar isso para minha igreja, vou ensinar o povo a fazer isso. Amados, vem aqui por causa de Deus. Vem aqui não buscando perfeição, mas buscando santidade, consagração, melhorar cada vez mais em nome de Jesus. Quanto mais você melhora, mais você ajudará outros a melhorar em nome de Jesus. Vem aqui viver o amor, vem aqui progredir, e o avivamento virá sobre a igreja, e vai alcançar dos menorzinhos, dos pequenos, a criança com 8 dias aqui, até o mais ancião. Todos serão alcançados pelo derramar da graça soberana de Deus, e o avivamento está a caminho sobre esta igreja, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Ame a sua igreja, ame a sua igreja, cresça com ela, para a glória de Deus, amando ao Senhor em cada culto. Fala: Senhor, eu vim aqui hoje. Deus, sabe por que eu vim aqui hoje? O Senhor sabe. Eu vim aqui por causa do Senhor, por causa do Senhor, Deus. E nós viemos aqui para te adorar, e vamos te adorar. Aí Deus vai falar ao seu coração, Deus vai mudar a sua alma, mudar os seus pensamentos, lapidar a sua vida, e nós seremos melhores amanhã do que fomos hoje, porque hoje somos melhores do que fomos no dia de ontem. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém? Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção ao eterno Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com uma canção nesta hora, em nome de Jesus, caminhando para o encerramento de mais um culto para a honra de Deus. Deus vai te usar para um grande, maravilhoso avivamento aqui nesta igreja. Adoremos ao Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, aleluia, nós. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Adore Jesus, em tua presença, adore. reunimos-nos aqui, Glória a Deus. contemplamos tua Louvado face, seja.
a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra já orar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos Aleluia, Senhor. contemplamos tua face e rendemos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós, E nos deu deu completo acesso ao ao coração coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra já adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Quando o autor aos Hebreus fala dessas bênçãos, véu rasgado, livre acesso, aonde ninguém nunca entrou, só o sumo sacerdote pode entrar rápido, com intrepidez, com ousadia, a presença de Deus. Era para ele terminar no verso 25 dizendo assim: irmãos, milhares de milhões estão se aproximando dos momentos de adoração, porque viram o sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário. Estão se deliciando os cultos ao soberano Deus. Então é um culto atrás de outro, é bênção sobre bênção de culto, a presença de Deus. Mas ele fala: não, muitos estão abandonando, muitos estão deixando, tem virado costume. Mas não faça isso, querido. Salmo 84: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da adversidade. Pai e mãe que leva filho à igreja não visitará na cadeia, no presídio. Vamos trazer nossa família para dentro da igreja em nome de Jesus, porque é aqui que nós somos tratados por Deus. Crente maduro permite ser tratado por Deus. Crente maduro permite Deus falar ao coração com muito amor e disciplinar e corrigir, para viver uma vida nova na presença dEle. E nós estamos aqui, como cantamos, só para te adorar e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Não viemos para uma programação, não viemos para um ritual, não, nós viemos para a adoração. Lembre disso. Quando sair da sua casa na quarta-feira, direção à igreja, nós vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Nos próximos domingos, estamos indo lá adorar a Deus em nome de Jesus. Chama o pai, a mãe, o filho, a filha, todo mundo, fala: vamos para a igreja, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos cultuar a Deus, e Deus vai te dar a vitória, porque você o priorizou na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou orar encerrando, lembrando aos amados, a inscrição dos casais lá embaixo. Alguém estará lá para dar assistência para a inscrição para os casais. Se você quiser alguns CDs de algumas mensagens, estão lá embaixo à sua disposição também em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado por este culto,
onde nós também homenageamos as crianças. Elas participaram ativamente da liturgia do culto, da ordem do culto, cantando, tocando, fazendo a abertura do culto, Pai, na liturgia. Obrigado, Senhor, agora sendo ministradas, foram ministrar lá pelo pastor Alexandre, a sua equipe. Graças te dou. E pelos irmãos aqui, Pai. E que esta palavra do Senhor permaneça no nosso coração. Esta palavra do Senhor permaneça na nossa alma, Senhor. E que possamos amar mais e mais a casa do Senhor. E possamos viver o Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que a nossa alegria seja estar na casa do Senhor, Pai. Cada culto, cada reunião, reunido com pessoas preciosas e juntos adorando o eterno, soberano, absoluto, maravilhoso Senhor das nossas vidas. Oramos agradecidos ao Pai de coração, pois oramos em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja, hoje, agora e para todos sempre, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.